Nunca permita que ninguém roube sua fé, porque quando a fé vai embora, o mundo escurece. Mas hoje, neste vídeo, você vai ser lembrado do poder de acreditar, de resistir, de se levantar mesmo quando tudo parece desmoronar. Fica comigo até o fim, porque esta mensagem pode reacender uma chama que talvez esteja prestes a se apagar no seu coração. E se tocar você, comenta e se inscreva no canal Luz e Palavra. Não é fácil manter a fé quando o mundo todo caminha no sentido oposto. Quando você se vê rodeado de gente que prefere zombar do que acreditar, que prefere rir da Bíblia ao invés de abri-la, que prefere confiar em qualquer outra coisa, menos em Deus. Mas é aí que mora o segredo. A fé só é provada quando é pressionada. E quanto maior a pressão, mais precioso será o que Deus forja dentro de você. O tempo vai passar, as modas vão mudar, as teorias vão se contradizer, mas a fé permanece. Sim, porque ela não está baseada no que é passageiro, mas no que é eterno. A fé resiste aos ventos do tempo, porque está enraizada numa verdade que não muda. Deus é fiel. E quem crê nisso não cede. Pode cair o mundo, pode vir o escárnio, pode até surgir a dúvida, mas o coração permanece firme, inabalável. Tem horas que você vai se sentir sozinho, como se fosse o único no meio do deserto. Mas lembre-se, até Elias achou que estava só e Deus lhe respondeu que ainda havia 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Ou seja, você não está só. Há muitos como você. Gente que ainda guarda fé, mesmo em silêncio, mesmo longe dos holofotes. E você faz parte desse povo. A fé não é apenas uma crença, é uma escolha diária. É decidir confiar, mesmo quando lógica diz o contrário. É levantar da cama e declarar, eu creio, mesmo sem ter sinais. É continuar orando, mesmo sem ouvir resposta. É insistir na santidade, mesmo que tudo ao redor incentive desistência. É segurar firme a mão de Deus no meio da tempestade, sem saber quando ela vai cessar. Muitos querem roubar a fé com argumentos. Eles falam de decepções, falam de igrejas que erraram, de pastores que falharam. Mas ei, os homens falham. A fé verdadeira, no entanto, está em Cristo e Ele nunca falhou. Não confunda a falha humana com o caráter de Deus. O mundo usa os erros dos homens para afastar você da presença de Deus, mas Deus continua o mesmo, justo, santo, amoroso e fiel. A fé incomoda. Incomoda quem vive de aparência, incomoda quem não entende o mundo espiritual, incomoda porque ela carrega uma certeza que o mundo não pode oferecer. Uma certeza que não se explica, mas transforma. Você pode não ter todas as respostas, mas se tem fé, já tem o suficiente, porque com fé você se move, você vive, você espera, você vence. Não seja ingênuo. A fé será atacada, seja por vozes externas ou por sussurros internos. Mas toda vez que tentarem te convencer de que acreditar é perda de tempo, lembre-se de todas as vezes que a fé te salvou. Lembra daquela porta que se abriu do nada, daquela paz que veio quando tudo desmoronava, daquele livramento que você nem soube explicar? Isso foi a fé em ação. Você não precisa provar nada para ninguém. Não tem que convencer o mundo de que Deus existe. Basta viver com fé, porque a vida de quem crê é a maior pregação, é a maior resposta, é o maior testemunho. Quando as pessoas virem você firme, mesmo diante do caos, elas vão perceber, ali tem algo diferente. E esse algo é o próprio Deus operando dentro de você. Quem tem fé tem força, mas não uma força humana, uma força sobrenatural. É a força que te levanta quando ninguém mais acredita, que te empurra para frente quando o mundo te empurra para trás, que te faz sorrir quando tudo manda você chorar. Não deixem que roubem isso de você, porque se roubarem sua fé, eles roubam sua coragem, sua esperança, seu propósito. Lembra de Jó? Perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E por causa disso, Deus restituiu tudo em dobro, porque a fé é mais valiosa do que qualquer bem. Ela é a ponte entre você e o céu. É o elo entre a sua alma e a eternidade. Proteja a sua fé como quem guarda um diamante, porque é isso que ela é. Rara, preciosa e inegociável.
Quem vive pela fé não anda por vista. Isso é poderoso. Você não precisa enxergar o milagre para continuar acreditando, porque o milagre começa dentro. Começa quando você decide não desistir. Quando você fecha os ouvidos para as vozes do mundo e abre os olhos da alma para o que Deus está fazendo, ainda que você não veja. Não negocie sua fé por nada, nem por status, nem por dinheiro, nem por aceitação social. Muitos trocaram a fé por aplausos e perderam a paz. Muitos trocaram a fé por fama e perderam o sentido da vida. Não caia nessa, porque o que o mundo oferece é brilho de ouro falso. A fé é o verdadeiro tesouro, que brilha no escuro e resiste ao tempo. E se hoje você sente sua fé pequena, saiba que isso não é fracasso, porque Jesus disse que basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. O importante é não deixar que ela morra. Alimente sua fé com oração, com a palavra, com louvor. Alimente sua fé com comunhão, com jejum, com obediência, e ela vai crescer, vai florescer. Então eu te digo do fundo da alma, nunca permita que ninguém roube sua fé, porque ela é a chave, é o combustível, é o alicerce. Pode ser que ninguém entenda o que você vive com Deus, e tudo bem, não precisa entender. A fé é entre você e o Senhor, e é isso que te manterá firme até o fim. Quando você escolhe manter sua fé, você está dizendo ao mundo: eu sei quem me sustenta. Mesmo que tudo desabe ao redor, você permanece de pé. Não porque é forte, mas porque confia em quem é. E isso muda tudo. Muda seu olhar, muda suas decisões, muda a forma como você enfrenta os dias maus. A fé não te isenta da dor, mas te dá sentido no meio dela. O inimigo sabe o valor da fé. Por isso ele tenta enfraquecê-la todos os dias. Ele não precisa destruir sua vida se conseguir destruir sua fé. Ele ataca seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Semeia dúvidas, medos, desânimo. Mas você pode resistir. Você precisa levantar o escudo da fé. E esse escudo apaga os dardos inflamados do maligno. Não abaixe esse escudo. Fé não é sentimento, é decisão. Tem dia que você não vai sentir vontade de orar, não vai sentir alegria, não vai sentir força, e está tudo bem. O segredo é: continue mesmo assim, porque a fé verdadeira permanece mesmo no silêncio, mesmo quando o céu parece de bronze, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. Fé é continuar mesmo sem entender. É por isso que a palavra diz que o justo viverá da fé. Não é por lógica, não é por garantia, não é por segurança humana. É pela fé, e viver pela fé é andar sobre as águas. É dar passos no escuro, confiando que Deus vai iluminar. É obedecer mesmo sem ver o resultado. E quem vive assim, vê o sobrenatural. Porque Deus honra quem crê. Mas sim, vai ter gente tentando apagar essa chama. Gente próxima, gente de dentro de casa, gente que você ama. Vão dizer que você está exagerando, que é fanatismo, que está perdendo tempo. E aí, nesse momento, você precisa lembrar: você não vive para agradar o mundo, você vive para agradar a Deus. E agradar a Deus é confiar nele acima de tudo. Eles podem até rir da sua fé hoje, mas amanhã serão os mesmos que virão pedir oração. Porque quando o chão deles tremer, eles vão lembrar de você, aquele que mesmo em silêncio permaneceu firme. E ali, Deus será glorificado através da sua vida. É isso que a fé faz. Ela transforma vidas mesmo sem palavras. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. Ter fé é caminhar lado a lado com Deus. É conversar com Ele no caminho, na dor, na alegria, na dúvida. É saber que mesmo quando você erra, Ele não se afasta. A fé verdadeira não é frágil. Ela resiste ao tempo, ao pecado, ao desânimo, porque ela está baseada no amor inabalável de Deus. Talvez você já tenha deixado a fé enfraquecer. Talvez você tenha sido ferido, traído, enganado. Talvez tenha orado e nada aconteceu. E aí a dúvida entrou. A frieza chegou. Mas eu te digo hoje, Deus ainda está aqui. Ele não se afastou. A fé pode estar apagada, mas Ele ainda sopra sobre as brasas. Ainda é tempo de reacender, de voltar. O retorno à fé é como o filho pródigo voltando para casa. Deus não cobra explicações, Ele não joga na cara, Ele abraça, Ele veste, Ele celebra.
Porque mais importante que o tempo longe é o passo de volta. Se hoje você decide crer novamente, Deus te recebe com festa. A fé é restaurada num instante, quando o coração se rende. Não despreze os pequenos começos. A fé cresce aos poucos. Começa com um sim tímido, um Deus me ajuda sussurrado, uma oração simples, um louvor com lágrimas, um versículo lido no silêncio, e de repente você se vê de pé, forte, convicto. A fé, quando regada, floresce, e floresce no meio do deserto para confundir quem achou que era o fim. A fé te dá direção quando todos estão perdidos, te dá paz quando todos estão aflitos, te dá coragem quando todos estão fugindo. Quem tem fé vive diferente, vê diferente, anda diferente, e isso incomoda, porque o mundo ama o comum, mas a fé te torna extraordinário, não por você, mas por quem está com você. E é por isso que eu digo com toda a convicção, nunca permita que ninguém roube sua fé. Ela é o seu bem mais precioso. Não troque por palavras, não troque por elogios humanos. A fé é a única que te levará até o fim, e mais, te levará além, te levará ao céu. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te peço, se inscreva no canal Luz e Palavra agora mesmo. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo, minha fé é inegociável. Vamos espalhar essa mensagem como uma corrente de fé que nenhum sistema consegue parar, porque juntos reacendemos corações. A fé é como uma semente, e hoje, neste vídeo, ela foi plantada no seu coração. Regue-a, cuide dela, proteja, porque o mundo vai tentar sufocá-la com espinhos, com pedras, com tempestades. Mas aquele que perseverar, verá os frutos, verá a colheita, verá o céu se abrir. Não tenha vergonha de crer, não se esconda, não se cale. Sua fé é luz, é sal, é testemunho vivo. E acredite, até quando você não fala, sua fé fala por você. Nos seus olhos, no seu comportamento, no seu jeito de reagir. Que sua fé seja tão viva que quem te observar desejar conhecer o Deus que você serve. Obrigado por chegar até aqui. Obrigado por abrir seu coração. Que essa palavra ecoe em você nos dias bons e nos dias maus. Que sua fé cresça, floresça e nunca mais se apague. E lembre-se, você não está só. Deus te vê, te ouve e caminha com você. Até o próximo vídeo, com mais luz e mais palavra.